Olá, vamos continuar agora a aula sobre forma Prenex e escolemização, na intenção de ver o método da resolução na lógica de predicados. A gente já falou sobre a forma Prenex na primeira parte da aula e agora vamos falar sobre escolemização. Bom, então, em breve nós vamos ver o cálculo do resolvente no método da resolução na lógica de predicados, e ele é feito a partir de fórmulas não só Prenex, como vimos na primeira parte, mas também sem quantificadores existenciais. Como a gente falou lá no começo, nossas cláusulas vão ser tais que implicitamente todas as variáveis são universalmente quantificadas. Então a gente vai precisar eliminar os quantificadores existenciais. A gente vai então introduzir uma nova forma chamada de forma de Skolem, que é obtida a partir de um processo chamado escolemização, que permite obter uma nova fórmula sem quantificadores existenciais a partir de uma fórmula que tem quantificadores existenciais e, no nosso caso, que já se encontra na fórmula Prenex. Então, o mecanismo de escolemização que a gente vai ver deve ser aplicado posteriormente à obtenção da fórmula equivalente na forma Prenex. Agora, quando nós fizemos a fórmula Prenex, a fórmula obtida era equivalente à fórmula original. Já quando a gente fizer agora a escolemização, a fórmula obtida após a escolemização, ela não é equivalente à fórmula original. Mas o que é verdade é que a fórmula obtida após a escolemização, ela é insatisfazível somente se a fórmula original também for. E isso vai ser suficiente para o nosso uso no método da resolução, que é o nosso objetivo. Nosso primeiro exemplo é uma fórmula aqui bem simples. Existe x, p de x, né? Lembrando que a gente vai ter alguma interpretação no universo, o domínio de discurso. Então, isso significa que para o existe x, p de x ser verdadeiro, a gente vai ter que ter algum objeto que a gente está chamando de D aí no slide, desse domínio de discurso, tal que se a gente fizer a instância de substituição para D, ou seja, se a gente fizer P de D, deve ser verdade o P de D. Então, uma forma de eliminar o quantificador existencial vai ser justamente substituí-lo por uma instância de substituição, como tem aí P de A, respeitando aquela restrição que a gente também tinha quando a gente viu coisas similares no método da dedução natural ou no método dos tableaus, né? Quando a gente fazia uma eliminação de um existencial, a gente fazia uma instância de substituição com um nome novo. Isso a gente deve fazer também aqui nesse caso, ou seja, o nosso A tem que ser um novo nome. Agora, esse foi um exemplo bastante simples. Se a gente tivesse um exemplo assim, né? Para todo x existe y, tal que L de yx. Então veja que, considerando o predicado binário L como Lxy significa x ama y, logo aí do jeito que está escrito yx é y ama x, né? A gente estaria dizendo nessa primeira sentença, em linguagem natural, a interpretação disso seria algo do tipo: todo mundo é amado por alguém. E note que isso aqui é um exemplo também de uma fórmula
que já está na forma prenex. Se a gente quer tornar ela na forma de escolha, a gente quer eliminar esse quantificador aqui, existencial. Se a gente usasse a mesma estratégia que a gente acabou de ver no slide anterior, essa de trocar a variável por um novo nome, a gente ficaria com algo assim. Eliminaria o quantificador existencial e trocaria o y, que é o da variável do existencial, por a, um novo nome, né? Mas veja que com isso a gente estaria agora dizendo que existe um cara, um A, que ama todo mundo, né? Já que para todo x é L de AX. Isso é diferente do que a gente tinha antes. Então essa substituição aqui claramente não deu certo. Por que não deu certo? Note que quando a gente tem para todo x existe y, L de yx, esse y que ama o x, ele depende de quem foi o y que está sendo considerado em questão. Certo? Então, dado um x qualquer, vai existir um y que ama ele. Mas quem é esse y vai depender desse x. Então, a gente vai poder expressar essa dependência justamente utilizando uma função. A gente vai introduzir, no lugar de colocar um novo nome, a gente vai colocar uma função, uma nova função, que vai retornar quem é esse y dado o x. Ou seja, a gente vai substituir o y não por um novo nome a, mas por uma função do tipo f de x, onde o símbolo de função f é um novo símbolo de função, o nome de função. Ou seja, essa fórmula aqui, após o processo de escolemização, vai se tornar para todo x, L de f de x, x, onde f é uma nova função. Já se a gente tiver apenas quantificadores existenciais, como a gente está vendo aqui, a gente vai poder utilizar mesma estratégia que anterior de antes, ou seja, a gente vai poder usar novos nomes com eles diferentes entre si. Quando a gente tiver um existencial que vem após existenciais e universais, o que vai acontecer é que esse existencial aqui, y, ele está sendo condicionado para todo w. Então, esse y aqui vai ser substituído por um f de w, mas o existencial aqui anterior, o existe x, o primeiro existencial, ele não está condicionado a nada, então ele pode ser substituído apenas por um nome, como no exemplo mais simples, ou seja, no caso aqui a gente usou a. Então, a escolemização disso aqui vai se tornar para todo w, p de a, w, f de w, substituindo o y. Portanto, as regras de forma geral, serão assim. Se a gente tiver um quantificador existencial a ser eliminado e antes dele tem quantificadores universais, a variável que é governada por esse quantificador existencial vai ser substituída por uma função das variáveis que estão nos quantificadores universais. Então, nesse exemplo aqui, x1 e xn precedem o existe y, então o y vai ser substituído por uma função de x1 até xn. Já aqui no caso R2, é o caso em que aparece um existencial sem ter nenhum universal antes dele. Então, nesse caso, o y vai poder ser substituído por um novo nome, a. Certo? Note que se a gente não tiver
nenhum quantificador antes do existencial, a gente também vai substituir por um novo nome, né? E as duas regras se equivalem. Bom, então o processo de escolemização vai ser bem simples. A gente vai partir de uma fórmula na forma Prenex. Note que as regras que a gente acabou de ver aqui se aplicam à fórmula Prenex, né? E o que vai acontecer é que a gente vai substituir cada quantificador existencial do mais interno para o mais externo, aplicando a regrinha ou as regrinhas de escolemização. Aqui um exemplo. A gente quer escolemizar essa fórmula aqui. Para todo x, para todo y, existe z, existe w, para todo x1, existe y1, para todo z1, p de tudo isso implica q de tudo isso. Então, note que os quantificadores existenciais a serem eliminados, note que a fórmula já está na fórmula Prenex, são y1, aí se existe y1, existe w e existe z. Então, a gente vai proceder eliminando do mais interno para o mais externo. Então, o primeiro a ser eliminado vai ser esse que está aqui destacado em vermelho. Então, a gente vai substituir o y1 por uma função do que é universal aqui antes, que é o x, y, x1. Então, onde tem y1 governado por esse quantificador, que é esse y1 aqui, vai ser substituído por uma função de x1, y, x. Então, aqui na segunda linha a gente fez isso. O y1 se tornou um f de x1, y, x. Aí agora a gente falta eliminar esses outros dois. A gente elimina primeiro esse, depois esse. Ou seja, primeiro o w, depois o z, seguindo de dentro para fora. E aí a gente chega nessa fórmula final aqui, que está já escolemizada, né? Note que a gente usou símbolos diferentes de função. Cada vez que a gente aplica uma regra de escolemização, a gente deve usar um símbolo novo de função. Bom, uma vez que a gente tenha a fórmula na forma Prenex e escolemizada, para a gente obter cláusulas, só vai nos faltar deixá-la na forma normal conjuntiva e então chegar na forma clausal. Então, uma cláusula em lógica de predicados é simplesmente uma disjunção de literais. Ou seja, quando você tem uma forma normal conjuntiva, vai ser cada um dos termos que a forma normal conjuntiva é uma conjunção deles. Então, cada um desses, que é um conjuntor, vai se tornar uma cláusula. E aí, numa cláusula, a gente tem que todas as variáveis são universalmente quantificadas implicitamente. E note que isso aqui é um ou, né? Então, a gente tem isso aqui, esse C1, P de x, não Q de x, R de xy. Na verdade, está representando essa fórmula aqui, para todo x, para todo y, P de x, ou não Q de x, ou R de xy, né? As variáveis são implicitamente universalmente quantificadas, ou seja, para todo x, para todo y, ou vice-versa, para todo y, para todo x. Quando a gente tem somente quantificadores universais, a ordem não vai importar, né? E aí a gente às vezes usa essa notação aqui para todo o asterisco para dizer que todas as variáveis são universalmente quantificadas. Como a ordem não faz diferença, a gente pode omitir a ordem e dizer que tudo é universalmente quantificado. Bom, então esse vai ser o nosso procedimento, né? A gente vai transformar uma fórmula original numa fórmula, primeiramente na forma Prenex e depois escolemizada, chegando
numa uma fórmula em que a gente tem tudo universalmente quantificado e a fórmula matriz que segue está na forma normal conjuntiva. Quando a gente tiver isso, a gente vai poder trivialmente obter as cláusulas correspondentes a essa fórmula. Então, aqui está um exemplo. Nossa fórmula original é para todo x, para todo z, para todo y1, p de y1 e para todo y2, q de y2 implica isso aqui. E a gente quer chegar no conjunto de cláusulas correspondente a essa fórmula. Então, a primeira coisa é obter a forma prenex dela, né, e só depois que a gente faz a escolemização. Nossa escolemização, como visto aqui, sempre inicia a partir de uma fórmula que já está na forma prenex. Então, essa é a nossa fórmula originalmente, né, essa desse slide, copiando para cá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente substituir aqui o implica por não ou, né, obtendo assim essa segunda linha. Agora, a gente vai olhar para esse quantificador universal aqui negado e usar a equivalência entre o não para todo e o existe não para chegar nesta terceira linha. Agora a gente vai olhar o seguinte. Note que essa subfórmula aqui dentro, a gente tem o formato esperado por R8, onde a gente tem um quantificador com uma variável e a fórmula, ou um quantificador com outra variável e a fórmula, onde essa variável aqui, no caso y3, não aparece livre aqui dentro, de não que y2, e esse y2 não aparece livre aqui dentro, nesse R de x, y3z. Como isso é o caso, a gente pode colocar esses dois quantificadores para fora dessa disjunção dessas duas fórmulas de dentro. Então, a gente chega nessa linha de baixo, né? Tudo isso aqui está igual, e agora coloca para fora o y2 e o y3 para fora também, e o ou dessas coisas fica aqui dentro. Pronto. Agora, olhando para a nova fórmula que a gente tem, veja que a gente agora tem uma conjunção de duas fórmulas, uma universalmente quantificada e outra existencialmente quantificada, considerando esse resto aqui, sendo que, novamente, o y1 não aparece livre nesse trecho, nem o y2 aparece livre aqui. Então, a gente pode aplicar a regra que a gente chamou de R7, ou seja, a gente vai colocar para fora esse para todo y1, colocar para fora esse para todo existe y2, né, e vai ter a conjunção dessa fórmula com essa a partir de existe y3, obtendo assim essa linha. Bom, agora a gente chegou no ponto que a gente tem uma conjunção de uma fórmula existencialmente quantificada com outra fórmula, né, em que essa variável não aparece livre aqui. Como ela não aparece livre aqui, eu posso colocar para fora, né, esse quantificador existencial, ficando com essa fórmula que é a fórmula final na forma prenex, né? Então aqui a gente simplesmente copiou ela novamente, chamando de G, só para diferenciar que aqui a partir de quando a gente está chamando de G, a gente está dizendo que está na forma prenex já. Então agora falta fazer a escolemização para eliminar esses quantificadores existenciais. Lembre-se que no processo de escolemização a gente começa do mais interno, então a gente vai começar aqui do existe y3, depois fazer o existe y2. Então, começando do existe y3, note que a variável que ele governa está aqui, então a gente vai substituir isso por uma função dos
universais que o precedem, ou seja, y1, z, x. Então, aqui ó, foi trocado y3 por f de y1, zx, e isso aqui foi eliminado, esse quantificador. Agora a gente vai partir para tratar y2, que está aqui em verde. Nota que a variável que ele governa está aqui. Então, a gente vai eliminar esse quantificador e trocar essa variável por uma função de y1, zx, que são os universais que o precedem, sendo que a gente tem que usar um novo símbolo de função. A gente tinha usado já f aqui, então a gente vai usar g, ou seja, vai trocar y2 por g de y1 zx, chegando nisso. Aí note que agora a gente tem uma fórmula Prenex sem quantificadores existenciais, ou seja, a gente tem ela escolemizada. Só um detalhe aqui, lembre-se que a gente está chamando de G desde aqui, mas na verdade essa notação não é muito adequada, porque essa fórmula aqui não é equivalente ao G original, uma vez que a escolemização não garante equivalência. Então seria mais adequado a gente ter trocado o nome aqui, não chamar de G. A cada etapa chamar de um outro nome, G2, G3, coisas assim. Bom, e aí a gente pode escrever assim, só para omitir a sequência de quantificadores universais, uma vez que todas as variáveis são implicitamente universalmente quantificadas. E aí note que essa fórmula já está na fórmula normal conjuntiva, onde P de y1 é o primeiro conjuntor e essa fórmula aqui, esse resto, todo é o segundo. Então esse cara aqui vai virar uma cláusula e esse aqui vai virar outra cláusula. O ou vira vírgula na nossa notação de conjunto, que é utilizada para cláusulas. Então a fórmula final, que entraria no método da resolução, por exemplo, seriam essas duas cláusulas, P de y1 e essa outra cláusula aqui. Note que essas fórmulas são todas fechadas, uma vez que tudo que é variável é universalmente quantificada implicitamente. Agora, a gente ainda vai precisar ver mais algumas coisas para completar o processo de resolução. Quando a gente for usar o processo, ou calcular o resolvente, a gente vai fazer resolvente entre cláusulas, como por exemplo essas duas aqui, que podem ter sido obtidas por tudo que a gente já viu antes. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas cláusulas. Aí, uma vez que a gente for tentar calcular o resolvente dessas duas coisas, note que pode acontecer de a gente ter, como no exemplo aqui em cima, onde a gente tem numa cláusula P de f de y1 e noutra cláusula a gente tem não P de f de y1. Aí, nesse caso, é verdade que esses dois são complementares, do mesmo jeito que a gente tinha antes na lógica sentencial, uma vez que um é a negação do outro. E aí a gente poderia, no cálculo do resolvente, obter somente esse aqui no final. Mas vai acontecer muitas vezes algo como esse outro exemplo aqui, onde a gente tem essas duas cláusulas e elas não são, esses dois aqui não são complementares, porque um é a negação do outro. Aqui a gente tem y1, aqui a gente tem w. Mas na verdade eles são quase complementares, esses dois. Se a gente pudesse substituir y1 por w ou vice-versa, eles se tornariam complementares e aí talvez a gente pudesse fazer o cálculo resolvente eliminando eles. A gente vai ver como fazer isso de forma correta na próxima aula, quando a gente tratar o algoritmo de unificação, que vai ser uma etapa que vai ser realizada durante o processo durante o cálculo, o uso do método da resolução no cálculo dos resolventes. Então isso a gente vai ver na próxima aula. Recapitulando,
que a gente viu nesta aula. A gente viu que na lógica de predicados o método da resolução não é uma extensão simples do que a gente tinha visto na lógica sentencial. A gente vai ter um processo mais longo para utilizar o método da resolução, mais cuidadoso, composto de várias etapas. E aí, na aula de hoje, a gente falou das primeiras etapas, a transformação das fórmulas na forma Prenex, a sua escolemização, a transformação da fórmula matriz na forma normal conjuntiva, a partir da qual a gente pode extrair a forma clausal. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como a gente procede com o cálculo do resolvente, que vai se utilizar de um algoritmo chamado de unificação. Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, ok? Então, vamos continuar na próxima aula o método da resolução, vendo a unificação e, finalmente, como se dá o cálculo dos resolventes na aplicação do método da resolução na lógica de predicados, ok? Então, até a próxima aula.